Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Aqueles que têm acompanhado sabem que pelas manhãs, nas últimas semanas, nós temos iniciado uma série intitulada Alegria. E essa série nasceu da leitura da obra do autor norte-americano Warren Wiersbe, intitulado Be Joyful. Numa tradução direta, seja alegre. E lá na introdução, tendo como pano de fundo o Salmo 16, verso 11, Wiersbe diz que aqueles que são esbarrados pelo Espírito Santo de Deus são pessoas alegres. São pessoas que precisam, a partir da sua filiação divina, usufruir do benefício da alegria incondicional que só Deus é capaz de nos dar. Mas ele diz, todavia, entretanto, há muitos filhos e filhas de Deus que não têm usufruído deste benefício, deste privilégio. E têm trafegado pela existência cabisbaixo, entristecidos, amargurados. E então Wiersbe começa a apresentar aquilo que na leitura dele, e que para mim foi magistral, ele denomina como os ladrões da alegria, aquilo que tem a competência de, esbarrando em nós, comprometer a alegria que Deus deseja gerar em nós. E nós, então, na segunda reflexão, quando trouxemos à tona o primeiro ladrão, nós tratamos sobre as circunstâncias. Para Wiersbe, as circunstâncias têm um poder extraordinário de roubar de dentro de nós a alegria. E a gente sabe que isso é verdade. Quando as coisas saem do controle, quando nós não conseguimos mais enxergar um horizonte diante dos nossos olhos e começamos a tatear na nossa travessia, quando a vida tira o tapete de debaixo dos nossos pés, é fato que se nós não estivermos com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, se nós não estivermos com os nossos pés fincados na palavra de Deus, sim, as circunstâncias têm o poder e a capacidade de furtar de dentro de nós a alegria. Na reflexão seguinte, falamos sobre o segundo ladrão, que o Wiersbe denomina como as pessoas. E nós tratamos e demonstramos como de fato as pessoas que se relacionam conosco, que caminham ao nosso lado, têm a capacidade de tirar de dentro de nós a alegria e depositar no lugar da alegria frustração, dor, decepção. E aí nós aprendemos como lidar tanto com as circunstâncias quanto com as pessoas. E se você não teve a oportunidade de acompanhar as mensagens que introduziram essa série, basta você ir lá no Spotify e buscar por Casa Viva Mensagens para a Vida, e você terá a oportunidade de ouvir as últimas 3 reflexões que nós realizamos aqui pelas manhãs. Hoje eu quero trazer a nós uma reflexão pautada no terceiro ladrão, que o Wiersbe vai denominar de as coisas. As coisas com potencial destrutivo de abalar a alegria que fundamenta ou deveria fundamentar a nossa alma. E exatamente aí no capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, nós vamos ver que Paulo faz destaque às coisas. Veja o que Paulo diz aí no verso 7 e 8,
Leitura que faço na NVI, o texto será projetado para que você possa acompanhar. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. As coisas que para mim eram lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero, e aqui é a referência a essas coisas, esterco para poder ganhar Cristo. Verso 13, Filipenses 3, verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E lá no versículo de número 19, Paulo vai fazer uma referência crítica àqueles que têm o estômago como seu Deus, o ventre como seu Deus. Veja o que ele diz aí no verso 19: o destino deles é a perdição. Por quê? Porque o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Por quê? Porque o apetite que é revelado nas suas entranhas é um apetite voltado para as coisas terrenas. É um hedonismo presente na sua interioridade que faz com que o seu olhar esteja fincado e pautado apenas no aqui e agora. É o entendimento de que a vida se resume apenas a isso aqui. Então o desafio é usufruir o máximo possível desta realidade. E aí nós vamos vivendo como um apetite quase insaciável de desejos para com as coisas terrenas. E lá no verso 21, ele nos desafia a colocarmos todas as coisas debaixo do domínio de Cristo, que é capaz de transformar os nossos corpos humilhados em corpos semelhantes ao seu corpo glorioso. Depois eu te convido a reler o capítulo 3 desta linda carta que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Filipe. E com esse olhar agora um pouco mais refinado, identificar nessa linguagem paulina a sua orientação para os nossos corações com relação às coisas que estão diante de nós. Porque é isso que ele faz aqui. Ele vai falando das coisas, das coisas, das coisas. Mas quais coisas? Quais são essas coisas que o apóstolo Paulo vai se referindo e que está aí destacado no texto, em tela, para nós como expressão, as coisas? Paulo está falando daquilo que é valioso para nós. As coisas que são preciosas para nós. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é aquilo que tem valor para nós, são os valores. E você e eu somos natos de uma sociedade capitalista. Nós somos desde pequeninos condicionados a acreditar que as coisas imputam valor a nós. Talvez ainda na tenra idade a gente não tenha essa percepção, mas vai chegar um determinado momento que a gente não consegue precisar cronologicamente, de forma etária, quando, mas acontece num determinado momento da nossa travessia em que a gente compreende isso, em que a gente entende isso, e a gente começa a olhar para as coisas como esse elemento capaz de imputar a nós valores. E aí nós começamos a buscar incansavelmente, de forma quase que frenética,
essas coisas, para que então, de posse dessas coisas, nós adquiramos valores aos olhos daqueles que estão diante de nós. E eu resumo essa realidade na qual você e eu estamos inseridos com a seguinte frase que eu já disse e repito, e vou continuar repetindo aqui para que as nossas mentes sejam sacudidas e os nossos passos sejam reajeitados nessa travessia, porque nós estamos inseridos numa realidade que faz com que a gente gaste o dinheiro que a gente não tem para comprar o que a gente definitivamente não precisa, com um objetivo: dar satisfação para quem não está nem aí para a gente. Especialmente essa geração, e nós somos a geração de transição, do mundo analógico para o mundo digital, e nós já temos debaixo dos nossos olhares a geração nativo digital, conhecida pelos estudiosos, pelos filósofos, sociólogos, como a geração alfa. Todos os nascidos depois do ano de 2010 só conhecem o mundo pelo touchscreen, André. Eu lembro o Gustavo, com 3, 4 anos, pegou uma revista, cutucou a revista não respondeu, ele jogou a revista para o lado. Depois ele foi na televisão, começou a cutucar a televisão, eu falei, filho, calma, calma. Logo, logo. Por quê? Porque é o celular que você clica e responde, é o tablet que você clica e responde, é o mundo que, lá pelos seus 7 e 8 anos, Gustavo se direciona a mim e diz assim, pai, que coisa linda, não existe pergunta sem resposta. Eu falei, como assim, filho? Ele falou, é só você chegar lá no Google e perguntar. E o Google responde. É verdade. Eu estava numa reunião semana passada em que eu tratava e estávamos refletindo sobre o processo educacional na nossa esfera especificamente cristã. E eu estava confrontando uma geração de gestores educacionais de 30, 40 anos, da old school. E falava para eles, olha, nós estamos inseridos no mundo da informação. Então, qualquer pessoa que queira saber de qualquer coisa, é só digitar www alguma coisa, que vai ter a resposta. Nós estamos na era do conteudista. Então, não cabe mais nós lotarmos salas de carteira, colocarmos um elemento humano na frente da classe salivando, simplesmente como elemento de condução de conteúdo daquilo que ele aprendeu para a mente e para o coração daqueles que estão aprendendo. Por quê? Porque a realidade hoje é outra. O processo educacional hoje tem que ser pautado na filosofia transformacional desses entes, desses elementos, numa trajetória de formação do seu caráter, da sua integridade. Por isso nós temos aqui no andar de baixo pessoas que estão servindo ao Senhor, ajudando as nossas crianças, não a responder quantos animais entraram dentro da arca. Gente, mas entender como que essas crianças, onde quer que estejam, fazendo o que for na companhia de quem quer que seja, possam preservar os seus corações, possam se manter inteiras, íntegras, a despeito daquilo que vai em sua direção, a despeito das relações que estão ladeadas à sua vida. Porque esse é o nosso desafio enquanto pais hoje. Se a gente pudesse, a gente enjaulava. Não é não, Lilian? Colocava lá uma redoma de vidro, colocava comidinha de primeira categoria, perfume, é ou não é, Deise? E deixava para lá, a gente criava até fazer 100 anos, sem problema nenhum. Só que não é esse o nosso papel enquanto pais, enquanto mães, enquanto igreja, e vamos lembrar, vale destacar isso aqui, nós, Igreja do Senhor Jesus, somos os últimos guardiões da família. Porque dessa porta para fora, há um movimento confrontando o nosso papel enquanto pais, enquanto mães, enquanto maridos, enquanto esposas.
De tal modo que os nossos filhos hoje estão vivendo uma realidade de modelos familiares e de modelos conjugais tão plural, tão diversa, que eles precisam quase que fazer assim para encontrar um modelo até que a morte os separe. Precisam lutar para poder identificar no meio dessa caótica, diabólica realidade ideológica, cujos valores são completamente avessos à palavra de Deus, aquilo que é norte, sustentáculo para a sua vida, para a sua existência. E somos nós os responsáveis para fazer isso. E por isso nós precisamos tomar cuidado com a forma através da qual vivemos as nossas próprias vidas. E por isso estamos trazendo reflexões para que a gente saia daqui e consiga viver a nossa vida sustentados pela palavra de Deus. Porque esse é o nosso sagrado encargo como pregadores da palavra de Deus. O meu desejo, a minha oração é que Deus, de forma extraordinária, gloriosa, misericordiosa, use aqueles que tomam esse local como elementos divinos para fazer aplicar ao seu coração, à sua vida, à sua mente, valores, princípios, orientações, para que isso faça sentido, te ajude a viver a vida como a vida é. E num desses domingos eu disse, a igreja é igual a Arca de Noé. Não entre aqui na expectativa de que aqui existem pessoas perfeitas, porque não existe, a começarem de mim. Aqui tem de tudo. Todo tipo de espécie que você possa imaginar tem aqui. É um fedor. Mas ainda é o melhor lugar do mundo. Sabe por quê? Porque dali para fora é morte na certa. Então o que a gente deseja a cada momento em que a gente se coloca aqui juntos como família do Senhor Jesus é experimentar da coinonia, do consagramento, sabe? Dessa harmonia fraterna de ser família, de ser casa viva. É não só nos tornarmos a extensão das mãos e do amor de Deus na vida uns dos outros, saber que nós estamos juntos, e olha que coisa linda. A Casa Viva, 80% da nossa frequência em membresia são pessoas que não são de Petrópolis, não são nascidos aqui, que pararam aqui, como eu, como minha família, e que encontra aqui, na comunidade de fé, a família. Vocês são a minha família. Meu filho anda aí pelos corredores esbarrando, brincando, chamando de tia, de tio, dando um susto em um, brincando com o outro. Por quê? Porque esse aqui é o ambiente nosso, esse aqui é o nosso ambiente família. E o que, de alguma forma, Paulo está dizendo aqui para nós, é que a gente aprenda a viver a vida com um olhar correto para a vida. Para que a gente não sobreponha o nosso olhar às pessoas e foque apenas nas coisas. Porque quando a gente conduz a vida focado nas coisas, nós começamos a olhar para nós mesmos e nos definirmos como importantes ou não, como valiosos ou não, dependendo daquilo que nós temos na mão. E o problema é que a gente começa a olhar para o outro e começa a definir o outro como importante, valioso ou não, dependendo do que o outro tem na mão. Até rimou. Esse é o grande problema. Por isso que, quando Paulo fala de coisas, ele está exatamente se referindo a tudo aquilo que eu olho e considero valioso, precioso, importante para mim.
Por quê? Porque isso que é valioso, importante e valioso para mim, eu entendo que quando eu tomo posse disso, eu me torno valioso, eu me torno importante, eu me torno precioso. E o próprio Paulo vai descrever nesse capítulo aquilo que para ele, essa coisa extraordinária da Bíblia, né? Porque o que é a Bíblia? É gente como a gente, que teve a coragem de redigir, de registrar na história a sua ser-humanidade, a sua fraqueza, a sua pecaminosidade, dizendo o seguinte: olha, abra o teu olho, porque eu falhei, que você não falha como eu falhei. Que de verdade, vamos pegar Davi, se alguns de nós aqui fôssemos Davi, nós arrancaríamos o pescoço do primeiro que imputasse no registro histórico o que ele foi como pai, como marido, porque foi um fracassado. Foi um extraordinário líder, um extraordinário general, um extraordinário governante. Uau! Esse era um papel de Davi que era valioso, precioso, mas tinha um outro lado. Como marido e como pai, fracassou. Podia assinar um atestado de incompetência e colocar na mão dele. E ele, rei, mas um rei, alcançado pela consciência de fracasso, de pecado e de dependência da graça de Deus, faz questão de redigir um dos mais lindos salmos que nós temos, que é o Salmo 51, em que ele rasga o verbo e diz o seguinte: olha quem de fato eu sou debaixo de tudo isso aí. Porque essa é a pergunta que nós precisamos responder. Quem somos nós debaixo das nossas credenciais? Quem somos nós debaixo das nossas grifes? Quem somos nós debaixo das nossas maquiagens? Quem somos nós por detrás das nossas postagens mídicas, que a gente coloca sorriso afivelado no rosto, mas com as nossas almas ensanguentadas? Quem somos de fato cada um de nós? E Paulo vai dizer no versículo 5 e 6, as coisas que para ele davam valor à vida dele. Veja o que ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, sou pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, sou verdadeiro hebreu, e quanto à lei eu sou fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, uau, irrepreensível. Paulo está falando aqui das suas raízes étnicas. Ele está falando do status étnico dele. Ele diz: eu sou pertencente ao povo de Israel. Eu sou pertencente à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim não era uma tribo qualquer, era uma tribo elitizada. Se a gente pudesse criar uma grife de tribos, a moda era Benjamim. Para vocês terem ideia, os homens da tribo de Benjamim eram considerados extraordinários guerreiros de Israel. E o que o apóstolo está dizendo aqui, o apóstolo Paulo, é o seguinte: olha, eu dava valor a essa coisa. Eu batia no peito, você sabe com quem que você está falando? Você sabe de onde eu vim, como diz a minha terra? É isso que ele está mostrando aqui. Ele está se referindo ao zelo que ele possuía com relação à sua religiosidade. Ele diz: olha, eu sou fariseu. A gente torce o nariz com relação aos fariseus, né? Até porque eles eram pedra, eu ia falar no calçado de Jesus, na sandália de Jesus, que não tinha calçado naquela época como hoje, né? Então, os fariseus eram pedra na sandália de Jesus, mas não foram sempre assim. Porque na gênese do farisaísmo, eram reconhecidos como pessoas zelosas, cuidadosas, que preservavam a sua fé de acordo com a lei. Tanto que a preocupação nata dos fariseus era não serem enganados pelo falso Messias. Por isso liam a lei. O problema é que chega num determinado momento em que eles extrapolam seu zelo. Aí, porque tem gente que é xiita, né? Os fariseus eram xiitas. Aí quando passou do ponto ficou chato. Tem gente que é xiita e tem gente que é chato. Então, os fariseus eram xiitas e ficaram chatos. Mas eram gente de valor. Tanto que Paulo chega a dizer: eu sou zeloso da minha fé, que cheguei inclusive a perseguir aqueles que queriam destruir a minha fé. E ele vai dizer no versículo 5 e 6, que essas coisas davam valor pessoal para ele. A ponto de dizer: você sabe com quem que você está falando?
Você já ouviu isso por aí? O problema não é se você já ouviu. O problema é você já disse isso por aí. Porque essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E quanto a nós? Quais são as coisas que nós consideramos valiosas, preciosas, importantes, que são capazes de imputar valor a nós, importância a nós, status a nós? Quais são as coisas pelas quais nós lutamos todos os dias para garantir, inclusive, a permanência desse status? Porque eu conheço pessoas que, se perder a função, morre. Se perder a plaquinha na mesa, perde a sua identidade. Porque já não se enxerga mais como ser humano, se enxerga como título. Vocês sabem que eu tenho hoje a oportunidade de trabalhar numa organização e tenho a responsabilidade, o encargo sagrado de servir e cuidar de quase 16 mil pastores no Brasil. E vez por outra, nós temos um sistema que a gente controla exatamente o cadastro e esses vínculos associativos à organização. E lá pelas tantas, a gente vai mexer no sistema, aí está lá, nome. Aí o infeliz coloca assim, pastor fulano de tal. Quando eu olho isso, eu falo, se perdeu, coitado. Está perdido. E eu já sei o destino dessa figura. Porque ele vai agarrar o título. Ele vai agarrar a função. Ele vai agarrar o cargo. Ele vai agarrar o status. E não vai largar em hipótese alguma. Vai se matar. É a filosofia do Capitão Nascimento lá, né? Ele vai se matar, vai matar os seus companheiros, o seu pelotão, vai matar todo mundo. Ele mata a si, mata a família, mata o ministério, mata a igreja. Por quê? Porque ele se agarrou e se transformou numa coisa, num status, num título. O que de fato faz você sair da sua cama todos os dias pela manhã? Quais são as suas motivações? O que regula a sua agenda? O que determina o seu esforço, a sua dedicação? O que coloca verdadeiramente ou mantém verdadeiramente o seu mundo em ordem? E aqui eu queria destacar, eu peço licença para oferecer 3 sugestões de respostas daquilo que eu entendo. Pode ser que você tenha outras sugestões de resposta, mas como elementos que nós valorizamos demasiadamente nesses tempos. E o primeiro que valorizamos, no meu entendimento, são as coisas. Mas as coisas como esses itens que consumimos. Zygmunt Bauman, contemporâneo, pensador, sociólogo polonês, que perdemos há pouco tempo, faz uma leitura dessa realidade na qual nós estamos inseridos como sociedade líquida. Ou, em outras palavras, ele vai denominar como sociedade de consumo. Em que a gente consome não para usufruir, mas consome para ter, descartar e poder consumir de novo. Olha que coisa maluca. Consumir para ter, aí você usufrui do sentimento do novo, porque é gostoso, é óbvio. Abrir aquela caixa de presente, sentir o cheiro do novo, é bom. Aí passa um tempo, nós caracterizamos quando que determinados elementos passam a se tornar velhos, obsoletos. A pergunta que eu gosto de fazer nessa reflexão sempre é, especialmente nós aqui da Serra, apesar de que alguém levou o frio e não trouxe de volta, eu quero saber quem levou e não trouxe de volta, porque eu estou doidinho para sentir um frio nessa serra esse ano. Mas nós que somos aqui do alto das montanhas, quantas jaquetas, quantos agasalhos nós precisamos de verdade para nos proteger do frio? De verdade?
Se a gente é um pouquinho higiênico, 2. Porque enquanto um está lavando, a gente está usando o outro. Mas tem a turma aí que é tão top, que tem uma máquina em casa que você joga 30 minutos depois está seca. Então essa turma top pode ter um só. Quem já secou roupa atrás da geladeira, levanta a mão aí. Louvado seja Deus, achei que era só eu. Aí criaram, aí alguém teve a genial ideia, gente, por que a gente vai ficar usando a geladeira para ficar secando roupa? Vamos construir uma máquina que seca a roupa. Pronto. Olha a sociedade de consumo aí, ó. É a questão também da conveniência, mas vamos lá. Não responda a próxima pergunta, mas quantos agasalhos e quantos casacos você tem lá no seu closet, no seu guarda-roupa? Percebe? Em algum momento nós falamos o seguinte, isso aqui já está velho, isso aqui já está velho, isso aqui já está velho, isso aqui... Mas não tem data. Comprado em 1988 na feira de Itaipava, não tem isso. Mas nós olhamos e perdemos o sabor pelo novo. E o problema é que a gente está inserido dentro de uma sociedade que nos bombardeia todo dia com mensagens do tipo: compre batom, seu filho. Lembra disso? Compre Brastemp, E a gente vai nesse negócio. Está lá funcionando, está tudo ok. Mas aí passa uma propaganda e a gente recebe, que agora é o seguinte, né? Antigamente, você tinha que sentar em frente a uma caixa quadrada na sua frente, apertar um botão para receber a propaganda, né? Hoje não, você não precisa fazer nada. Esse negócio aqui, ó, tem um espírito aqui dentro. Eu acredito que tem um espírito aqui dentro. Outro dia eu estava com um pastor amigo, pastor Tiago, lá da Igreja Batista Bingen. Aí, gente, meu telefone estava sobre a mesa dele. E aí ele foi me apresentar uma cafeteira que ele tinha comprado. Aí eu só fiz uma pergunta para ele. Falei, Tiago, você já viu aquela cápsula de Starbucks? Rapaz, aquele negócio é genial, imagina, você não tem que sair, você está aqui na serra, você vai lá, compra a cápsula, toma um café de Starbucks e tal. Só falei isso. Gente, 48 horas depois, meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail, estava tudo Starbucks. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Aí eu estava no hotel tempos depois, conversando com um amigo, porque a gente viaja muito. Falei assim, rapaz, como é que é aí, cartão, milha, sala VIP e tal? Aí ele foi e colocou na minha frente, ó, eu uso esse cartão aqui. Falei, rapaz, para essa operadora me ter como cliente, eles vão ter que me entregar esse cartão sem anuidade. Porque eu não pago anuidade de cartão de crédito. Eu tenho aqui, está printado. 36 horas depois chegou um e-mail para mim, o senhor foi contemplado com um cartão sem anuidade para sempre. Agora eu ando assim, Pix 688-308-58153, R$1.000 segunda-feira, R$1.000 segunda-feira, Pix. Vai que esse negócio entende e manda. Mas a gente recebe. Você fala uma coisa, aí tem um algoritmo que está lá te ouvindo e te ouve mesmo, tá, gente? É a tecnologia. Poxa, está desejoso disso. Aí começa a direcionar, aí tem uns truques, né? Depois, quem quiser aprender, a gente faz aqui uma palestra sobre finanças, de como você passar a perna no algoritmo e ganhar desconto nas compras online. Eu adoro isso. Porque eu me nego uma máquina a passar a perna em mim. Eu passo a perna na máquina, mas a máquina em mim não. E é óbvio que tem como. Que é manipulado. Então, você quer? Então, vamos entrar na ciranda e eu vou entrar nesse jogo também, a gente vai brincar junto. Mas é a sociedade na qual a gente está inserido. E o problema é que essa sociedade vai dizendo para a gente o seguinte, ó, se você não tiver o carro tal, você não é ninguém. Se você não morar no bairro tal, você não é ninguém. E se você não estiver morando no bairro tal, com o carro tal, e se a sua casa não for de tal forma, aí você não é ninguém. Olha que coisa maluca. Aí a gente entra no movimento em busca do ter, para ter, para mostrar, para dar satisfação. Outro dia a pessoa falou, comprei mais um terreno financiado. Aí eu falei, comprou entre aspas, você arrumou uma dívida para você, daqui 30 anos a gente conversa. Mas a prestação foi X. Eu falei, não.
Pode acrescentar essa prestação uma cartelinha de Rivotril, menos 1 hora de sono, menos 1 hora com seu filho, que é verdade. A gente não tem contentamento. Pensa comigo, se você ganha 5 mil reais, e no mês seguinte você passa a ganhar 10, você tinha que ser rico. Olha, eu ganhava 5, passei a ganhar 10. Sabe qual é o nosso problema? A gente ganha 5, gasta 6. Passa a ganhar 10, gasta 12. Por quê? Porque a sociedade faz isso com a gente. A gente começa a mudar de ambiente, a gente começa a mudar de relacionamento. A gente para no estacionamento, olha para os carros que estão do nosso lado. Eu lembro, eu morei em Brasília, a Ilha da Fantasia. Era um Astra verde, parecia um abacate andante na capital federal. Gente, se você não controla o seu coração, você para, aí para uma BMW do lado. Aí do outro lado para uma Mercedes-Benz. Você fala assim, eu recebo. Você sai dali frustrado, você fala assim, eu não sou um Zé, eu sou um Zé Ninguém. Por quê? Porque a gente imputa na mente, no coração, assim, só é alguém quem está atrás daquele volante. Só que a gente esquece, eu conheci vários. Eu conheci pessoas ganhando 45 mil na capital federal com a agiota batendo a porta. Porque ganhava 40 e queria viver no status de 100. Gente andando, não se iluda, tem muita gente andando com carro zero aí, com assim de boleto no porta-luva do carro. Comendo aquela comida russa, roscovo, conhece? Mas está andando com o carro. Eu conheço. Eu conheci um colega de seminário. Ele dizia, mora em Copacabana. Um dia ele deu azar, que aconteceu uma situação, a gente foi lá. Gente, ele morava em Copacabana. Morava num... Acho que essa bateria era maior do que o espaço onde ele morava lá, sim. Tinha um colchão, na minha terra fala liquim, que é aquele botijãozinho com uma boca, uma caixinha de leite, 3 sacolas do supermercado. Eu falei, meu filho, você é um infeliz. De verdade, você é um infeliz. Porque você tem a audácia de passar por essa vida de miséria, se render a essa atitude de miséria, e aqui não é miséria do ter, não, é da alma, para poder sair. Eu moro em Copacabana. Infeliz, tomado e consumido por essa sociedade que é valorizado ou valorizada pelo status, pelo que tem, pelas coisas que possui. Segundo, eu já me perdi todo aqui. Segundo, a gente valoriza, ou nós somos valorizados nessa sociedade a partir do status, a partir da nossa posição social. Acabei falando um pouco disso aqui, deixa eu só dar um exemplo então para a gente fechar. Que eu tinha falado lá da casa, né, do carro. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, rapaz, meu amigo vendeu o carro para comprar um apartamento de 1,2 milhões. E aí ele falando para mim, como amigo dele, disse para ele, cara, com esse dinheiro você compra 2 apartamentos maiores em outra localidade. Sabe o que o amigo que vendeu o carro para comprar um apartamento de 1,2 milhões disse para ele? Esse é o problema, meu amigo, é a localidade. O que as pessoas vão pensar de mim se eu sair daquela localidade? Gente, é rir para não chorar. Imagina, eu lembro, eu aprendi isso com meu pai. Gente, meu pai é uma pessoa que me ajudou muito a ser o que eu sou. Ele tinha comprado um carro, e aí nós fomos surpreendidos na porta de casa com o oficial de justiça tomando o carro, porque o carro tinha sido instrumento de uma fraude, e meu pai acabou comprando um carro fraudado, envolvido de roubo e tudo mais, você imagina. Aí tomaram, aí você tem que entrar na justiça, aquela confusão toda. Mas você imagina, nós morávamos em Brasília nessa época. E não tem como, Lídia está aqui, é da capital lá, sabe, você não, hoje talvez mais fácil, mas você não circula em Brasília, você não tinha Uber, não tinha nada disso. Então tinha que ter um meio de se transportar, não tinha outra alternativa. Aí meu pai resolveu, com o que tinha lá, pronto, comprar. Gente, ele comprou um Fiat 147, só que ele tinha um detalhe. O assoalho de trás tinha um buraco, você viu o asfalto, parecia os Flintstones.
Você imagina eu, adolescente, com 13 anos de idade. Eu falei assim, pai, você está de brincadeira? Como assim? Aí eu lembro que a gente estava indo para a escola, eu estudava no Colégio Batista em Brasília. Gente, meu pai teve a coragem, um quarteirão antes eu falei assim, pai, pode deixar aqui que eu quero fazer um exercício físico, andar, quero caminhar. Aí ele falou, não, filho, que isso, eu sou um bom pai, eu tenho que deixar você o mais próximo possível da escola, filho. Eu falei, não, pai, me deixa aqui. Ele falou, não, filho, eu tenho que ser um bom pai. Você imagina um dia que eu tiver que prestar contas a Deus, deixei o meu filho um quarteirão antes, eu podia deixar meu filho na porta? Você já imagina, né? Gente, não tinha 4 portas, não tinha como fugir daquele negócio. Você tinha que esperar ele parar para ele abrir. Só que meu pai fez um negócio, ele parou no portão da escola. Eu nunca vi um Fiat 147 acelerar tanto como ele acelerou naquele dia. Aquele fumação subindo, e eu afundando, eu quase passei por debaixo do buraco do Fiat e saí do outro lado. Para completar, ele abriu a porta do carro no meio daquela fumaça toda e disse assim, vem Daniel, vem para a aula meu filho. Gente, o colégio parou para entender que trovão é aquele que estava ressoando no estacionamento, todo mundo olhou e saía a espécie humana no meio daquela fumaça toda. Aí você imagina o que eu passei depois daquilo. Depois, a gente foi bater um papo, né? E aí ele me ensinou. Porque no meu coração, eu estava já picado aos 12 para 13 anos, com esse sentimento de que vão pensar de mim se eu sair de dentro de um carro desse. O que vão pensar? Porque eu sei que esse é o sentimento que norteia muitas vezes o nosso coração. O que vão pensar de mim se... Aí nós não estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, nós estamos vivendo uma vida maluca para os outros. Para dar satisfação para os outros. Sabe o que os outros estão nem aí para você? Estão nem aí para mim. Então percebe como nós temos a tendência de valorizar a posição, valorizar o status. Terceiro, eu creio que a gente hipervaloriza os nossos relacionamentos, as pessoas que a gente conhece. A gente tem um negócio impressionante, você já viu isso? Aí o camarada chega para apresentar, esse aqui é o meu filho. Acabou de ser contratado pela Google, engenheiro da Google. Essa aqui é a minha filha, passou agora, é juíza federal. Você conhece gente assim? É gente que se valoriza pelo status, tem gente que vai mais longe. Esse aqui é o tio da amiga, da minha cunhada, do vizinho, da prima, ele é... Você não tem nada, a pessoa nunca te viu na vida e você quer arrumar algum jeito para se atrelar, se conectar àquela pessoa, porque de alguma forma estar conectado àquela pessoa agrega valor para você. Essa é a sociedade na qual nós estamos inseridos. E tem aqueles que é o seguinte, você imagina, você está andando, aí você vê adiante Neymar vindo na sua direção. A primeira coisa que você faz é tomar um susto, fala assim, gente, não acredito, é ele. Aí depois você fica eufórico ou eufórica. Ai meu Deus, é o Neymar, o que eu vou fazer? Tem que tirar uma foto, tem que fazer uma coisa. Aí você consegue, de alguma forma, captar uma imagem sua ao lado de um ser humano. Você entendeu? Você ficou todo assustado, eufórica, porque você vai tirar a foto lá de um ser humano. Se fosse um extraterrestre, eu entenderia, mas é um ser humano. Aí você tira a foto. Qual que é o primeiro desejo seu? Eu preciso postar esse negócio aqui, rodar nos grupos todos para dizer, eu tirei foto com um ser humano. O problema é se você perguntar para o Neymar, assim, Neymar, você conhece? Nunca vi. Não faço nem ideia de quem seja. E está lá o indivíduo todo assustado, todo eufórico por conta disso. É a atitude da supervalorização das coisas, é supervalorização do status, é supervalorização das pessoas. E quando a gente começa a supervalorizar as coisas, quando a gente começa a supervalorizar o status, quando a gente começa a supervalorizar as pessoas, a gente entra num jogo cruel. De não só buscar ser valorizado e valorizada por aquilo que eu vou conseguir conquistar, mas olhar para as pessoas com um olhar repleto de critérios de valorização, depreciação, de mérito e demérito, pautado no que o outro tem. E o negócio está tão doente. Agora a gente tem um metaverso, que já é um multiverso. E eu estou tendo que lidar com alguns colegas pastores,
cuja membresia já perdeu sua identidade. Uma jovem, outro dia, entrou no gabinete, falou assim, eu não consigo mais viver essa realidade. Essa realidade é esse mundo. Sabe por quê? Porque lá você rompe todas as barreiras. Físicas, sociais, geográficas, tudo. Ah, eu quero ir para as pirâmides do Egito. Você aperta um botão, você está nas pirâmides do Egito. Rompeu o limite financeiro, temporal, geográfico. Ah, eu tenho uma barriguinha saliente aqui. Eu vou ser um musculoso lá. Eu não tenho cabelo aqui, eu vou ser cabeludo lá. Ah, eu não tenho acesso a determinadas coisas, eu vou ter lá. Aí você monta o seu avatar se veste com tudo que você não pode se vestir na realidade, e aí os outros avatares, que são outras espécies de pessoas frustradas, vão se relacionando com você a partir do que? Aí você se sente. Aí pensa comigo, se aqui eu tenho que fazer todo o malabarismo para acessar as coisas, que do lado de lá é só apertar um botão, para que eu vou ficar aqui, se eu posso ficar lá? Essa geração está fazendo isso. E só um parêntese, para não correr o risco de você ter uma percepção errada do que eu estou dizendo aqui, ainda mais com esse negócio de gravação, as pessoas fazem um recorte e vão dizer que você disse o que você não disse. Eu não estou fazendo aqui apologia à pobreza, tá? Eu não tenho nada contra a pessoa ter uma prosperidade financeira, em absoluto. Então não há problema e não é pecado ser rico, ter dinheiro, nada a ver isso. O problema é quando o nosso coração é tomado por isso. O problema é quando a nossa vida se torna escrava disso. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que algumas pessoas, por cobiçarem tanto dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos e muitos sofrimentos. Então não tem a ver com o que você tem a ver como que o seu coração reage a essas coisas. O que eu estou dizendo? É aquela pessoa que acredita porque tem o emprego, tem o status, tem o carro, tem a casa, tem relacionamentos, família, e quer se pautar nisso como valorizado, importante. Não. É para que você, tendo tudo isso, você usufrua disso e se mova sobre a existência, usufruindo de tudo isso com seu coração grato a Deus, porque você teve a oportunidade de ter. Agora, tem um detalhe, que eu tinha uma crise de ter acesso a algumas coisas que outras pessoas não tinham. Assim, Senhor, como é que pode? Aí eu ficava mal de usufruir, porque tem gente que não está usufruindo, eu estou usufruindo, como é que eu faço? Aí eu aprendi o seguinte, beleza, você tem dinheiro para ter? Tenha, meu filho, não tem problema nenhum, vai lá, tenha, usufrua. Mas lembre-se, você tem dinheiro para ter o seu prazer e a sua satisfação satisfeitos, mas ter para ajudar. Então, se você tem dinheiro para comprar um tênis de R$600, beleza, vai lá, compra, sem frustração nenhuma. Agora, quando você comprar o seu tênis de 600, não esqueça de que tem pessoas que não têm. Aí você pega lá 3 tênis de 200 e abençoa 3 pessoas que não têm condições de ter nada. Pronto. Você se tornou um instrumento de giro da economia divina. Porque a economia capitalista é ema, cada um com o seu problema, que eu viva e que você morra. Ponto. Na economia divina, eu tenho para ter, para dar. Então eu tenho para poder usufruir, mas também não esquecer de quem está ao meu lado. Combinado? Então vamos para o final. O que a gente precisa fazer? Que atitudes que a gente precisa tomar? Qual que é a orientação do apóstolo Paulo aqui para nós que vivemos o mundo das coisas? A resposta está aí no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses. Veja o que Paulo diz aí. A resposta é essa. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Ponto. Em outras palavras, gente querida, a sua vida não se resume aqui e agora. Não se perca no aqui e agora. Não entre na frenética vida de tentar saciar os desejos do estômago com as coisas desse mundo. Você não foi feito para esse mundo, você foi feito para um outro mundo. Existe um buraco dentro de você, um vazio dentro de você, que coisa alguma será capaz de suprir. Status algum será capaz de suprir, pessoa alguma será capaz de suprir, somente Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é o contraste entre aqueles que têm a sua vida pautada pela fome do estômago, da carne, ter, para exatamente aqueles que conhecem a Deus de fato.
Que quando nós conhecemos a Deus de fato, nós não nos perdemos com os nossos olhares pautados nas coisas do aqui e agora. Nós sabemos lidar com o aqui e agora, certos de que a nossa vida, a nossa esperança, o nosso futuro está destinado para uma outra realidade, que traça não consome, que não é comprado por ouro e por prata. Porque a gente precisa aprender de uma vez por todas que o que mais vale na vida, dinheiro não compra. Coloca isso no seu coração. O que mais vale na vida, dinheiro não compra. Não compra. A gente não pega. Quais são, então, para a gente ir embora, vivendo isso que Deus colocou no nosso coração nessa manhã? Quais são esses valores que eu devo, como servo de Deus, valorizar? Primeiro, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus tem que ser o número 1 da sua vida. E Tiago vai dizer uma coisa, Deus é ciumento, tá? Só para te dar um alerta. Ele não quer e não gosta que nada ocupe o lugar dele na sua vida. E tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida se transforma em duas coisas. Ídolo. Está errado. E 2, maldição. Está errado. Não deixe que nada tome o lugar de Deus na sua vida. Veja o que Paulo diz aí no início do verso 10 do capítulo 3 de Filipenses. Eu quero conhecer a Cristo. Ponto. Esse tem que ser o nosso desejo. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero ser íntimo com Jesus. Eu quero que a minha família seja cercada e marcada pela pessoa de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz no verso 7 e 8. As coisas que para mim eram lucro, carro, casa, status, emprego, pessoas, títulos. Tudo isso eu passei a considerar como perda quando eu comecei a comparar com Jesus Cristo. O que eu ganho com isso e o que eu ganho com Jesus Cristo? Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e a Ele chuta a lata. Você quer saber de uma coisa? Eu considerei tudo como esterco. Cocô de vaca, cocô de cavalo, o que você quiser entender aí. É isso que ele está dizendo. Estrume. Você pega e joga fora. Eu considerei isso tudo como um balde cheio de esterco comparado àquilo que eu posso usufruir com Jesus Cristo. Há uma frase de Jim Elliot que eu quero que você coloque no seu coração. Ele diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para obter aquilo que não pode perder. Eu vou repetir. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para então adquirir aquilo que não pode perder. E por que eu estou dizendo isso aqui? A segunda coisa que você precisa valorizar é o poder de Jesus sobre a sua vida. Versículo 10. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele não queria só conhecer a Cristo, mas ele queria usufruir daquilo que Deus podia fazer na sua vida. Acredite, o dinheiro não é capaz de transformar a sua vida. Eu conheço gente que não tem dificuldade nenhuma de dar mêsversário, diversário, sei lá o que eles estão inventando de moda agora, para poder usufruir de um momento para tentar, com dinheiro, para fazer a festa, viver uma alegria que dinheiro não compra. Me explica um negócio desse. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu entendi isso, então, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor me liberte. Porque existem coisas, meu querido e minha querida, que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu colega de trabalho, seu patrão, ninguém vai ser capaz de ajudar você a sair de determinados lugares, a se libertar de determinadas coisas, senão o poder do Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo é isso: Deus me dá a oportunidade de usufruir daquele poder que tirou o Senhor no mundo dos mortos, para me libertar de determinadas coisas e circunstâncias. Eu quero viver uma vida leve, livre, solta, linda, com o Senhor. E a última coisa que a gente precisa valorizar é o sofrimento de Cristo. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. O que ele está pedindo aqui, quando ele fala sobre sofrimentos, é Deus, da mesma forma que Jesus, por meio da sua vida,
me abençoou e transformou a minha vida, eu quero que em nome de Jesus, de alguma forma, o Senhor realize um milagre de tal modo que a minha vida seja um instrumento nas mãos do Senhor para transformar a vida de alguém. Porque é para isso que a gente está aqui. Eu já falei, gente, vamos entregar isso aqui para o proprietário. Vamos abrir uma padaria, porque falta uma padaria assim, mineira, de verdade aqui nessa terra. A gente entrega e vai fazer, vai prestar um serviço melhor para a comunidade. Porque se a gente está aqui ocupando um espaço só, gente, a gente está perdendo tempo. Agora, se a gente está aqui entendendo, opa, nós somos a extensão das mãos de Deus, do amor de Deus em tudo aquilo que a gente faz, por onde quer que eu ande, com quem quer que seja, fazendo o que for, Deus está comigo, vai me usar para transformar as pessoas. O seu lar, a sua casa, seu casamento, seu ambiente de trabalho, tudo precisa ser melhor porque você está ali. Paulo diz em Atos 10, 20 e 24, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como que as coisas ocupam o seu coração, não sei de verdade aquilo que você dá valor na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui frustrado ou frustrada porque você não conquistou um carro, uma casa, um emprego, uma função, um título. Se essa é a sua realidade, eu quero desafiar você de verdade a colocar o seu coração diante de Deus, as suas frustrações e dizer, Deus, me liberta disso. Eu quero ser liberto e liberta dessa visão de escravatura espiritual, de ficar acreditando que eu sou o que as coisas dizem que eu sou. Não, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu sou um filho amado do Senhor, eu sou uma filha amada do Senhor. Ainda que meus pais me abandonem, ainda que o mundo todo se vire ao avesso diante de mim, eu não vou temer mal algum, porque eu sou filho amado do Senhor, eu sou filha amada do Senhor. Você não precisa de coisas para se sentir importante, valorizado e valorizada. Não, você não precisa de status, você não precisa de pessoas ao seu lado. E por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que em algum momento a vida te dê uma rasteira e tire as coisas da sua vida. E se a sua alegria, a sua condição está nas coisas, quando essas coisas se vão, a sua alegria vai embora. Status vai acabar, coloque isso no seu coração, vai acabar, sabe por quê? Porque um dia você tem que aposentar. E se você não se aposentar, você vai morrer. Vai. E vai ficar aqui, não vai. As pessoas. Pode ser que um dia você esteja com a pessoa, pode ser que no outro dia ela não esteja mais aqui. Eu estava agora lá no Rio Grande do Sul, essa semana. E aí estávamos à mesa, um colega recebeu um telefone e falou assim, como assim? Eu estava com ele ontem. E não estava mais. Na madrugada do ontem para o hoje, foi. Então, se a nossa alegria está pautada nas pessoas, vai chegar uma hora em que vamos ser surpreendidos. Então, a nossa alegria, ela tem que estar pautada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, consagre a sua vida, as suas coisas diante de Deus. E diga aí, Deus, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero experimentar do Senhor, eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida e que o Senhor seja, nós cantamos isso aqui, o meu bem mais precioso. Gente, para que a gente vai cantar isso aqui se a gente não vai viver isso aqui? É linda a canção, é lindo ver a nossa equipe ministrando no nosso coração, mas se a gente não viver o que a gente está cantando aqui, são palavras soltas ao vento, só isso. Quem é o seu maior tesouro? De verdade. Se não for Jesus, diga aí, Deus, em nome de Jesus, tira, eu quero que o Senhor seja o 01. Eu quero, me ajuda, está difícil. Está difícil porque eu tô apegado a isso, eu estou apegado ao título, eu estou apegado à coisa, eu estou apegado à pessoa, me tira isso, ó Deus. Eu quero agarrar no Senhor, eu quero abraçar o Senhor, eu quero viver de mãos dadas com o Senhor.
Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a ressignificar os nossos olhares e a nossa mente, para que a gente não se encontre apegado às coisas dessa vida. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a todo dia pela manhã pegar nas mãos do Senhor e dizer: Deus, não interessa o que vai acontecer lá fora, o mais importante está acontecendo aqui, eu estou de mãos dadas com o Senhor. Que a gente possa de verdade agarrar a mão do Senhor e viver a nossa vida com os olhos fitos no Senhor. Liberta-nos, ó Deus, do desejo das coisas, do desejo do status, do desejo de atrelarmos as nossas vidas às pessoas. Nós queremos ser reconhecidos verdadeiramente como filhos e filhas do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Para que a gente viva uma vida de verdade. Para o nosso bem. Mas sobretudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.